Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de dezembro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2505. Ele tem 5 páginas, 43 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é maternagem racional. A especialidade é maternologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a professora Lani, que está ali com um comitê, né, de sustentação. É isso? Definição. A maternagem racional é a técnica aplicada pela Consim-Mãe na educação dos filhos, fundamentada na utilização de discernimento, racionalidade, ponderação, esclarecimento, acompanhamento, afetividade, cosmoética, proporcionando ambiente adequado à expressão da autoconsciencialidade incita à recuperação de consciência e à antecipação do amadurecimento da neoconsciência. A retilinearidade autopensênica na labuta diária com os filhos. O holopensene fraterno da mãe, ajudando a serenizar o holopensene maturescente dos filhos. A maternagem encarada como preenchimento, o empreendimento. A leitura de obras relacionadas ao tema. O isolamento momentâneo necessário à maternagem. O emburrecimento feminino na gestação humana. O lento recobrar da memória pós-parto. Os limites educativos coerentes a serem estabelecidos. A paciência essencial na criação dos filhos. O ônus do não. A escolha da melhor forma de lidar com a birra da criança. A carga diária de dedicação. Eu li apenas umas 5 linhas, tem mais de 20 aí. A fatologia. O autodesassédio permanente da mãe. A aplicação do arco voltaico crânio-chacral na criança em várias situações. A exteriorização de energias sadias na administração de conflitos com a criança. A entrada dos assédios pelo lado mais fraco em energias, inundando o holopensene doméstico. O estímulo para a criança movimentar as próprias energias. A TENEPS ajudando a amenizar a conturbação. Agora, na argumentologia, tem o tópico aí dos estímulos, com 10 exemplos de estímulos maternos ao abertismo consciencial e ao autodiscernimento da neoconsciência. Remissiologia. Dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Acerto grupo kármico, barriga de aluguel, maternação, maternagem ideativa e maternidade lacrimogênica. Frase enfática. Exercer a maternagem racional representa dedicação constante de, no mínimo, 20 anos, com práticas fraternas e esclarecedoras, visando oportunizar a existência cosmoética a neoconsciência. Você, leitora, ou aqui no caso, ouvinte, na condição de mãe, sente-se motivada a agir racionalmente na criação dos próprios filhos, com a clara intenção de torná-los consciências autodiscernidoras? O quanto de esforço está disposta a aplicar nessa empreitada evolutiva? A bibliografia específica, eu lembro que tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Apoio, afeto, gesson, influência e neoconsciência. Educação, dedicação, orientação, exemplarismo e esclarecimento. Amadurecimento, lúcido pensenidade, materno pensenidade, maternologia e ressomatologia. Ginossomatologia, grupo karmologia, assistenciologia, parapedagogia e cuidadologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é naturologia, o argumento é omniverponológico. Eu chamo a atenção para a divisão do argumentário com 21 itens, mais baseado no processo da cultura da natureza, o tipo africana.
Professor, se eu seguir a sua lógica em relação a ter filhos, segundo a matemática, um dia ninguém vai querer mais ter filhos e a humanidade vai acabar. Eu concordo com essa sua ideia de não ter filho, pois acelera o desenvolvimento consciencial. Mas como fica a humanidade caso a grande maioria não queira ter filho? Ela vai se extinguir aos poucos? Vem cá, essa aí é uma pergunta com algumas variações que quase todo mês aparece do povo que não raciocina muito. Está faltando raciocínio na sua matemática. Você não saiu da aritmética ainda. Você precisa chegar na matemática superior. Primeira coisa é o seguinte, se uma pessoa ela vai se dedicar à humanidade e vai ter a ultrapassagem do egoísmo da prole pessoal, quer dizer, deixar de parir os outros, essa pessoa, então, ela vai evoluir mais depressa. Ela evoluindo mais depressa, todo mundo vai querer ser mãe dela, vai querer ser pai dela, porque ela é mais evoluída. Isso é uma regra. Então, é o contrário desse processo todo que o povo fala aí. Fico com medo. Se eu não vou ter filho, quem é que vai dar a luz para mim na próxima vida? Quer dizer, cada besteira. Raciocina mais um pouco, você vai ver. O processo de matemática, não adianta julgar muito, não. A matemática, às vezes, é a linguagem dos burros. Ela não serve para tudo, não. Outra coisa, a consciência não é matemática. Entende? O processo do código também é além da matemática. Então, vamos devagar com isso. Eu respeito a sua matemática, o seu bom ponto de vista. Não estou falando seu nome, mas você me perdoa. É mais uma dessas perguntas. Isso aqui fazem 30 anos que eles querem defender o processo da maternagem. A maternagem já era, para quem conhece um pouquinho da multidimensionalidade, que vê o processo da interassistencialidade, a evolução, a prioridade evolutiva pela cosmoética, a gestação humana, deixa de ter razão de ser. Agora, vamos pensar, vamos raciocinar, tem muita coisa pela frente. Agora, ó, a nossa enciclopédia da Conscienciologia tem dezenas de técnicas para esclarecer isso tudo aí, do ponto de vista da priorização evolutiva e da cosmoética. Agora, a verbetógrafa Lani Galdino, na Pensenologia, página 7, linhas 4 e 5. Como a mãe trabalhadora, dentro e fora de casa, com seus altos e baixos hormonais, consegue manter a retilinearidade autopensênica na labuta diária com os filhos? Eu penso o seguinte, a partir do momento, por exemplo, para o meu caso, a partir do momento que a pessoa se vê como mãe, não importa o que ela faz, aconteça o que acontecer, a prioridade dela é o filho. Então, assim, para a maioria das mães, pelo menos que eu conheço, é a realidade de quase todas, as pessoas em geral têm uma rotina puxada, trabalha, estuda, enfim, tem várias atividades, principalmente se ela, no caso, não sei qual é, por ela estar assistindo tertúlia, é bem óbvio que ela está incluída nas ideias da conscienciologia, ainda tem mais a questão do voluntariado. Então, há que arranjar tempo, prioridade para estar com seu filho. Existe no meu caso, eu tenho, desde quando a minha filha nasceu, uma dedicação diária de pelo menos 3 horas por dia. Hoje ela está com 16 anos, e isso é inarredável da minha vida. Então, é uma coisa que precisa priorizar. Tem todas as outras coisas para fazer? Tem, mas a dedicação ao filho é diário, porque é um projeto, como eu falo aqui na frase enfática, não há jeito, é uma dedicação, representa dedicação constante de no mínimo 20 anos. Enquanto a criança ou o adolescente não conseguir caminhar com suas próprias pernas, você vai precisar se dedicar. Vai precisar manter a retilinearidade autopensênica nessa lida, né, nessa labuta, nessa lida diária com a criança. Não há outra forma. Na fatologia, mesma página, linha 2 e 3, poderia nos falar mais sobre o emburrecimento feminino na gestação humana e também sobre o lento recobrar da memória pós-parto? Eu penso assim, quando você está gestando, né, um ser, todo o seu corpo, quando a mudança hormonal, ela converge para essa gestação. Então, há uma mudança completa.
você vai começar a funcionar com todas as tuas energias, teus pensenes, relacionados a essa criança. Então, no meu caso, voltando aqui, que eu coloquei a maternagem encarada como empreendimento. Então, assim, nunca pensei em ser mãe. Para início de conversa, não era uma coisa que eu havia planejado, né? Desde, assim, tem pessoas que eu vejo que, desde pequenininha, pensa, eu quero ser mãe, brinca de casinha para ser mãe. Não era o meu caso. Então, quando eu me vi nessa situação, eu falei, então, o que eu posso fazer para criar essa criança da melhor forma possível e fazer com que ela tenha, né, seja um ser, né, diferente, seja uma pessoa, né, especial, que tenha discernimento, que vá, né, ter uma programação existencial coerente, né, que eu consiga alavancar de alguma forma a vida dela. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer todos os movimentos necessários para que isso acontecesse. E eu comecei a me movimentar, além do meu trabalho, a me dedicar exclusivamente para isso, ou seja, comecei a ficar mais recolhida, mais introspectiva, mais pensando só nisso, mais lendo as coisas referente a essa questão da gestação, da gravidez. Comecei a me ver, ao invés de ler coisas referente ao meu trabalho, na questão de, no caso fiz contabilidade, direito, esqueci toda essa questão, fui ler Pais e Filhos, o autor que eu botei aqui é o Delamare, que foi a primeira obra que eu li a respeito disso. Ou seja, você começa a ler essas coisas, como dar chupeta, como dar mamadeira, como dar banho. Então, assim, é uma coisa voltada egoisticamente para aquela consciência que vai nascer. Ou seja, você deixa realmente de ter uma visão ampla, um panorama amplo sobre todas as coisas, de ter uma cultura geral para ter uma cultura restritiva só a respeito daquele ser ali que você está gestando. É nesses termos que eu falo que você restringe muito, você restringe só aquele ser que está ali. Então, você fica egoísta mesmo, você emburrece em relação a todo o resto para se dedicar àquela gestação, àquela maternagem. E depois daquilo, você está imbuída. Teve o neném? Beleza. Aí você começa a estar imbuída com amamentação, fraldas, mamadeiras e tudo mais, e continua até aquele período passar, é a criança mesmo. Esse período inicial é dedicação completa até ela começar a ir para a escola, essa coisa toda. Então, é o lento recobrar. Aí você, aos poucos, vai desmamando mesmo, literalmente, do peito, e aí começando a se dedicar a outras coisas mais importantes, né? Mais evolutivas, né? Começando a retomar a tua cultura geral. Então, é nesse aspecto aí que eu falo, esses dois itens da fatologia. A turma, de modo geral, acha que a recuperação da lucidez da gestante, parturiente e recém-mãe é só depois de 6 meses do parto, que ela recupera mais a lucidez. E é por aí realmente mesmo. Cai a lucidez. Cai, exatamente. QI cai. Agora, como funciona o sinergismo amor materno, amizade raríssima? Está na Sinergismologia, página 8. A gente estava até antes comentando aqui que essa seria uma pergunta-chave. Então, uma coisa que eu comecei a pensar, que esse verbete faz tempo que eu mandei o tema, e é uma hipótese que eu levantei. Eu levanto outras hipóteses também, como os outros sinergismos que eu coloquei aí, laço biológico, laço multiexistencial, né? Por que a minha filha escolheu a mim, né, para ser a sua mãe, né, para gestá-la? E eu fiquei refletindo muito, e eu levanto essa hipótese pelo nível hoje em dia de afinidade que a gente tem, por que não ser uma amizade raríssima? E também por alguns comentários que eu ouvi aqui durante as tertúlias, e até eu trouxe alguns anotados aqui para relembrar. E eu lembro que eu estava aqui numa tertúlia, que foi a tertúlia de autopensene inato raro, que o professor Valdo estava falando, da condição dele, que ele falava assim, mais ou menos 1 minuto e 45, 1 hora e 45 da tertúlia, quando ele falou assim, que ele teve contato com a monja, né, que ele sabia que tinha sido filha dele, e isso ajudou muito a ele. E ele tratou muito bem da filha dele. Aí ele disse a frase assim: se você tem filho e filha, tem que tratar muito bem. Já pensou se for um serenão ou serenona?
Já pensou que desconsolo você ter passado tudo isso e a pessoa não ter percebido nada? Aí é o verdadeiro sorvete na Já testa. pensou que me ia chupar nos dedos todos, de uma vez? Exatamente. Aí eu fiquei pensando nisso, eu anotei, eu falei assim, gente, isso é muito sério. Então Eu sempre levava o negócio muito a sério, porque já faz muito tempo. Eu sempre levava a sério. Você veja, é tão a sério que eles permitiram que eu tivesse o meu irmão como filho, e eu vi tudo antes, durante e depois, do lado de lá e do lado de cá. Outra coisa, nisso aí eu acho que não faltou nada. Tudo eu previ. E deu certo. Entende? Meu irmão nascer como meu filho. Aquilo, tudo que eu previ, até o processo da influência genética, a situação, tudo deu certo. O jeito que ele ia ter, a situação que era. Agora, eu falei tudo para minha mulher anotou tudo antes dele nascer, e depois eu falei assim, aos 5 anos eu vou voltar a falar sobre ele com você, com detalhes, para que ele não dominasse a mãe, por causa da cabeça do meu filho, por causa do taco psiquismo dele. Eu já sabia como é que era. Agora, é que eu conheço esse meu filho, quer dizer, essa consciência, ó, é meu amigo de muito tempo. Por isso que ele é apegado comigo, esse negócio todo. Então, isso tudo acho que me favoreceu. Se eu fosse um mau pai, ou uma má mãe, em vidas anteriores, eles não permitiam que eu fizesse isso agora nessa vida. E isso foi infiltração, não tinha nada a ver com minha proex. E deu certo. Agora fiz com galhardia, altaneiro, firme, dedicado ao processo e tal. Não parei com as minhas coisas de pesquisa, de viagem, nada disso. Levei tudo à frente. Agora, soube também escolher a mãe dele, que eu não sou besta. Tinha umas moças fora de série. A hora que eu escolhi a mãe dele, porque eu tinha contato com ele, as mulheres lá que eu atendia, muita gente me conhecia, tudo moça, solteira, cada uma bonita, top model, o Diabo 4, atriz, o Diabo. Então, ela virava para mim assim, mas você vai casar com a gringa? Na mesma hora arranjaram um nome para ela, só porque era de base alemã, então era gringa. Falei assim, é ela que tem contato, já teve contato e tem afinidade com o meu irmão há muito tempo. E o melhor da história, ela conheceu o meu irmão, entende? Então eu falei assim, ó, você viu o Walter como é que é, você teve uma noção dele mais ou menos como é que ele era. Você vai ter ele como filho. Aí ela se entrosou. Outra coisa, quando eu propus o processo dela, que ela tinha muita afinidade comigo. Então ela queria ter filho, mas como mãe solteira. Eu falei assim, não, isso aí não dá. Você quer ter um filho macho? Então eu vou te dar um filho macho, mas nós temos que casar, porque senão fica um bastardo, isso não dá certo. Se vai casar, não dá para ficar só amaziado, ou de qualquer maneira, esse negócio não dá certo. Então aí nós tivemos que organizar a vida toda para poder casar, porque ela era muito ocupada dentro da situação dela, não podia sair. Agora aqui. Professor, só um pouquinho, eu queria só acrescentar mais algumas coisas aqui, sobre, ainda falando na questão da mãe, que eu anotei faz tempo, em outra tertúlia, o senhor falou, né, tertúlia com sim transcendente, o senhor falou assim, toda mãe é uma escultora de gente, é uma artista fora de série. E na minha tertúlia do dia 24 de outubro, que eu achei muito interessante também, o senhor falou, o primeiro professor da Terra é a mãe. Contudo, há muita mãe boboca. Qual o percentual de eficácia da mãe? Parir é fácil, educar a cria é difícil. E aí eu achei que o senhor me deu de presente, como antecipação dessa tertúlia, ontem, o dicionário do DAC, né, que aí eu gostaria de ler um trechinho aqui, que foi infanciologia, que aí um trecho que o senhor colocou assim, ó, a maternagem é a primeira assistência, tanto dada quanto recebida. Dentre os mestres mais autênticos e fidedignos temos de inserir a mãe. Por isso, quem teve genitora culta, recebeu aporte mega vantajoso na vida. Fazer filho é fácil, educar filho é difícil. Os filhos exigem pelo menos 2 décadas de atenção constante, exigência, em geral, atravancadora da consecução de mega empreendimentos. O bom exemplo é o megadote do pai para o filho e o megadote da mãe para o filho, para a filha. Surras não educam. Agora, ó, você aí vai ver como é que eu fui bem
como mãe e pai nas vidas anteriores. A minha mãe era com tendência culta, muita habilidade pessoal, uma verdadeira artista. Em tudo que ela fazia saía bem. Professora, 35 anos. Quer dizer, eu fui agraciado pela melhor mãe que podia ter. Ela me ajudou em tudo. A hora que ela me colocou na jardineira, eu com 12 anos, e ela se despediu de mim, ela virou e falou assim: meu filho, você nunca mais vai morar aqui. Por quê? A cidade era muito pequena. Ela me ensinou a ler e escrever com 4 anos. Eu já tinha 12 naquela ocasião. Tinha feito o exame de admissão ao ginásio e passei nos primeiros lugares. Centenas de alunos, passei nos primeiros lugares. E eu estava com receio disso. A minha mãe falou assim: meu filho, bobagem você ter receio. Eu te conheço, o que você estuda, a situação toda, esse povo lá, você vai, ó, isso não é nada. E foi mesmo, realmente. Porque era a primeira vez que eu estava saindo da minha terra, né, aos 12 anos, para ver outra cidade, para fazer exame. Isso foi em novembro de 1944. Foi que eu fui fazer o exame para fazer, o ginásio. E eu passei na frente daquele povão todo, entendeu? E quando eu fui, eu tinha um receio, porque a vida nova, você não sabe o que que é o povo, tanta gente, muito mais livro, mais biblioteca, mais professores, esse povo deve saber demais. É assim que eu pensava, que nada, né? O negócio é uma vergonha. Mas você está entendendo? Eu fui agraciado também com isso, porque eu devia ter a maternidade e a paternidade a meu favor. Entende? Agora aqui, por gentileza, poderia explicar, se na definição fala em afetividade cosmoética, por que o tema do verbete é neutro e não homeostático? Bem, eu penso que a questão da maternidade é que a gente estava discutindo há um tempo entre meus amigos aqui. A maternidade a gente faz o máximo que a gente pode. A gente se esforça, só que a gente não tem como garantir que a coisa vai dar certo. E outra coisa também, a gestação consciencial é superior à maternária. Exatamente. Então, a maternidade é aquela coisa, você se esforça, você faz o máximo. Agora, se aquele resultado, eu falo inclusive na última linha aqui da fatologia, eu enfatizo bem. Todos os esforços que eu, pelo exemplo que eu tenho da maternidade, não garante nada. Tanto que eu coloco aqui, ó, na penúltima linha da fatologia, a certeza íntima de haver feito todos os esforços para a melhor criação. E a próxima, o fato de a maternagem racional não representar futuro garantido para o filho. Então, pode ser que daqui a um tempinho, quando ela fizer 20 anos, 20 e pouco, ela diz: ó, mãe, nada disso aqui que a senhora me falou serve para mim, eu quero seguir outro caminho, quero fazer outra coisa. Está ótimo, mas a minha consciência está tranquila que eu fiz o melhor que eu pude para ajudar. A professora lá, Lourdes Sá, aquela de Portugal, lá de Lisboa, ela pergunta: concorda que a expressão maternidade responsável, atualmente muito utilizada em Portugal, poderia ser uma sinonímia do seu verbete? Sim, inclusive... Maternidade responsável. O tema do meu verbete anteriormente era maternidade racional. Só que eu concordei com a equipe de revisores, e também, se alguém quiser olhar, pode ver no dicionário, que a maternidade está mais relacionada com a questão de parir, de dar à luz ao filho. E a maternagem está relacionada à questão da educação. Então, eu concordei com a equipe de revisores com relação a isso, que o viés que realmente eu quero dar no verbete é da educação, e não simplesmente o fato de parir. Então, está correto por essa questão. Na página 8, primeira linha da tecnologia, poderia explicar a técnica do morde-assopra? Essa técnica é o seguinte, é o que a gente precisa, no caso, o tempo todo está fazendo, que é a questão de você estar, ao mesmo tempo, falando sério, orientando em determinados contextos e dando amor e carinho ali a seguir. Então, você vai, orienta, fala sério, mas isso não quer dizer que você vai reprimir, vai bater, vai, de qualquer forma,
maltratar a criança. Morde é só para isso. Você fala sério, mas daqui a pouco você está com a criança, está dando colo, está dando carinho, assim que ela para, reflete e vê se aquilo tem lógica ou não para ela. É essa técnica do morde e assopra. O tempo inteiro está nesses dois campos, orientando e dando carinho. É essa a questão. O que o professor pensa a respeito do projeto de lei aprovado no Senado, que prevê a inclusão de 2 novas disciplinas obrigatórias: cidadania moral e ética no ensino fundamental e ética social e política no médio. Olha, eu acho que isso aí é importante. Eu acho que nacionalismo é uma das coisas mais bobas e perigosas que existe. Mas o problema da educação moral e cívica é muito importante, principalmente no Brasil. Por quê? Para melhorar os eleitores a escolher seus candidatos. Então, se a pessoa começar a pensar no Brasil, em direito, né, em processo ético, etc., tal, e moral, e a ética da cidadania, ela vai, talvez, melhorar o problema de escolher esses candidatos para deixar de pôr os tiririca da vida lá em cima e outros mais. Levar o problema da política mais seriamente. O Brasil precisa de melhorar a politização dos brasileiros. Por exemplo, a Argentina tem mais politização do que o Brasil. A gente nota isso tudo lá. Você chega numa livraria, onde tem as estantes e as montas maiores, sobre o assunto que te chama mais atenção, é sobre política. Agora, não precisa de ser tanto, mas precisa de melhorar um pouco. A turma que falou em política, eles torcem o nariz e dão parece que está sentindo mau cheiro. Então, pode ser que isso aí vai nos ajudar. Agora, tomara que não seja influência dos PT e da marxistas e besteiras e besteirada que já fizeram por aí afora. O pior partido que já se criou no Brasil até hoje foi esse PT. Esquerdista. Sei lá se vão ter alguma orientação marxista, por isso que estão colocando isso aí, precisa de ver. Aqui, por exemplo, fizeram o Nila. Vamos ver também o que vai dar o Nila até o momento. Qual o interesse político que tem atrás disso? Tudo a gente tem que ver. Professor, um casal que tem filhos deve se casar? Podem constituir uma dupla evolutiva exitosa? Sim, tudo isso pode, mas agora o processo é o seguinte: na hora que casa, deixou de ser dupla evolutiva. E se tem filhos, eu acho que deve casar. Foi o meu caso. Eu vim nessa vida para não casar. Essa não era. Mas depois teve o negócio do meu irmão, eu falei assim, o jeito é arranjar um jeito de casar, vou arranjar uma mulher para parir esse meu irmão. Então, virou meu filho. Aí eu falei assim, a gente tem que casar porque tem que legalizar, eu não vou querer ter um filho bastardo, foi o que eu estava falando aqui. Então, se tem filhos, deve casar. E esqueça o processo. Eu, por exemplo, eu não sou mais inversor, eu sou reciclante, porque eu casei. Então, isso faz parte do serviço. Agora, um casal que não tem filhos pode ser uma dupla evolutiva exitosa, depende deles. Agora, a verbetógrafa. Na página 7, temos, em definologia, a maternagem racional é a técnica aplicada pela Consim-Mãe. Não seria melhor colocar o conjunto de técnicas, pois temos no verbete várias enumerações que indicam que não é apenas uma técnica, como a expressão, a técnica pode induzir. Conjunto de técnica, que é que muda? Você estuda aí depois com a Rosa. Uhum. Né? Posso ver. Agora, em fatologia, página 7, segunda linha. Gostaria que comentasse o isolamento momentâneo necessário à maternagem. É a questão de você ficar mais introspectiva nesse momento e começar a pesquisar tudo referente à maternagem. Estudo, tudo que você pode fazer para receber esse ser que você está gestando da melhor forma possível. Fazer um planejamento evolutivo a partir para você e para essa criança para o resto da vida. Então, é a hora. Engravidou, tem até um livro aqui, né? Estou grávida. E agora? Está aqui. Pode pegar aqui para mim, amigo, por favor? É um dos livros, né? Estou grávida. E agora? Então, tem que saber o que você vai fazer a partir desse momento.
Então, você precisa realmente desses momentos de reflexão. E agora, empreendimento, como eu botei aqui, a maternagem encarada como empreendimento, não é engravidar e ficar por isso, eu vou só ver fraldinha, pipo, não sei o quê, não. É ver exatamente o que você vai fazer a partir de agora. É um ser que vai te acompanhar pelo resto dessa vida, né? Já deve estar, hipoteticamente, já está acompanhando você em outras vidas, está nessa e ainda vai ficar muitas outras. Então, é bom parar, pensar, refletir e fazer um planejamento. É esse isolamento que precisa, principalmente nesse momento inicial aí da gravidez. Em Principiologia, por favor, explique o princípio da descrença constatado pelo laissez-faire. Isso aqui eu pensei nesse princípio da seguinte forma: tem horas que você orienta a criança, o adolescente, que é a minha experiência até agora, e não adianta muito. Ele precisa aprender com as suas próprias experiências. Então, é um momento que você deixa a criança, o adolescente fazer e ter as suas próprias experiências, constatar se para ela aquilo vai servir ou não. É exatamente esse princípio aqui. Tem horas que não adianta você dizer, isso aqui serve para você. Você tem que se isentar e deixar ele aprender, ele ter as suas próprias experiências. Não dá para impor nada. Aí entra a flexibilidade, que está inclusive na fatologia, aquela flexibilidade dos pais. Não dá para ter TACAP. Você precisa ser mais concessivo, mais flexível. É exatamente o que eu coloquei nesse princípio. Em Efeitologia, página 8, quarta linha, poderia enfatizar o efeito rebote da repressão? A repressão, eu penso que desde o início, ela só traz prejuízos, porque aquilo pode ser que não estoure na hora, mas uma hora ela vai dar problema, tanto para a criança, como para os pais, como para o círculo de convivência. Eu tenho oportunidade de ver, por exemplo, na minha casa, o que a gente usa muito é o diálogo constante. Tanto que eu falo em alguns lugares aqui do verbete da questão do diálogo caloroso para depois chegar a um consenso, que é o que acontece a toda hora. E eu vejo consigo observar exemplos de amigas da minha filha que tem esse processo de repressão, e a gente vê as camuflagens que são feitas, as repercussões que acontecem, vejo os maus feitos que acontecem, as quebras de regras, a questão da ida para tóxicos, são coisas assim que difíceis até de enumerar, tudo fruto da criação repressiva dentro de casa. Então, eu penso que é um efeito rebote a criação repressiva sem diálogo, sem aquele discernimento para estar o tempo todo fazendo aquele follow-up, né? Conversando, interagindo, checando, estando presente o tempo inteiro com a criança. A quinta linha aqui, né? Na quinta linha, a escolha de melhor da fatologia, desculpa. A quinta linha da fatologia, a escolha da melhor forma de lidar com a birra da criança. Isso aqui essa questão da birra, né? Isso aqui é mais, eu penso que é mais quando é menor, pelo menos a experiência que eu tenho, e você tem que, na realidade, se equivaler a ela, ou seja, você tem que falar na linguagem dela. Eu lembro contar um caso aqui, acho que quando tinha 2 para 3 anos, a gente estava num supermercado, e aí eu acho que ela queria alguma coisa, uma boneca, enfim, uma coisa bem básica assim, e aí eu falei assim, não, agora não dá, você não está precisando e tal. E aí se jogou no chão, esperneou, ficou rolando. Aí eu peguei, me afastei um pouco, fiquei vendo aquela cena, e ela lá, se revirando, chorando, e eu observando. E aí, fiquei de longe, e aí quando de repente ela parou, olhou, ela não tinha plateia. Não tinha ninguém, não estava mais perto dela, ela se recompôs, levantou, tipo assim, cadê minha mãe? Aí ela correu para o meu lado, aí eu peguei,
praticamente sentei no chão e fui conversar com ela. Falei, ó, 2 aninhos, mas não podemos esquecer que é uma consciência. Falei, ó, isso não é legal, isso não é a melhor forma de você conseguir as coisas e tal. Conversei. Ela ficou bem, falei, vamos tomar um sorvete? Vamos. E aí, sempre que ela tinha tendência de fazer isso, eu explicava para ela, você lembra daquele dia? É a melhor forma, não é melhor pedir? Então, vamos conversar? Ela lembrava e pronto. E aí, pronto, a coisa vai passando. Então, assim, na minha opinião, o diálogo sempre é a melhor forma. Não é batendo, não é reprimindo, não é que você vai conseguir. Então, é você escolher uma forma que seu filho funcione para poder você fazer a melhor abordagem para desfazer essa birra. E aí você adapta para as outras coisas da tua convivência com ela. Na própria fatologia, a quarta de baixo para cima, depois continua as redes sociais, MSN, Facebook, Orkut, geradoras de fofocas e conflitos. Bem, eu vejo que essa é uma questão bem complicada de administrar, principalmente porque é a vida deles hoje em dia. Eu fico observando na minha casa e amizades que ela tem. Por exemplo, vai amigos em casa que a gente não consegue estabelecer um diálogo, porque a pessoa agora tem aqui no celular o tal do WhatsApp, ou seja, é uma mensagem instantânea, que todo tempo a gente está conversando com uma pessoa, com um adolescente, ele está ali olhando mensagem, você não consegue nem estabelecer um contato visual, né? E eu tento, na medida do possível, colocar um limite nisso. Então, já houve de tudo, até eu trancar o quarto que tem o plug lá da internet, dizer, não, tem hora para estudar, tem hora para estar no computador, eu acho que amanhã tem aula de manhã cedo, eu acho que não é a melhor hora, e isso agora não é adequado. Então, vamos lá. E isso não é fácil, isso dá trabalho. Eu vejo que é geradora de fofocas, porque eu vejo que às vezes está tudo certo em casa, para lá e entra no Face, por exemplo. Aí alguém postou uma coisa sobre algum determinado evento na escola que se refere a ela. Aquilo gera um conflito, que aí, isso já é 9h30, 10 horas da noite, ela vai dormir assediada com aquilo, já gerou um padrão que eu que vou ter que desassediar, então, no outro dia é um problemão para resolver. Então, esse é um problema, isso é uma coisa que, na minha ótica, os pais precisam estar super atentos, e isso é diariamente. Então, não é fácil, não vou dizer que eu tenho um remédio para isso, mas tem que estar atento, tem que estar observando, precisa estar acompanhando. Eu acho que isso é um problemão. Ajuda? Ajuda. A internet é excelente? É, mas tem horas que atrapalha, gera conflito? Gera. Então, precisa estar atento. É para proibir? Não, eu acho que é necessário. Todos nós fazemos uso, ela pode ser usada positivamente, tranquilamente, só precisa ser observado nesses contextos, eu penso. Obrigado. Letra B. Na 10ª linha, em fatologia, a educação financeira. Você fala em educação financeira. Nós sabemos que é bastante complicado para se ensinar isso em escola, em tudo quanto está lugar. Mas você botou aqui, educação financeira. Dá para você explicar para a gente? Sim. O que eu penso? Desde muito cedo, a orientação com ela, na minha casa, por exemplo, é da gente ter gastos, né, racionais. Por exemplo, eu explico para ela que a gente não tem dinheiro, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem salário, eu não tenho dinheiro assim para jogar pela janela. Então, eu falo com ela, ó, a gente não gasta mais do que a gente ganha. Então, por exemplo, ela quer comprar determinada coisa. Eu falo assim, você realmente está precisando disso? Vamos lá, um exemplo básico, assim, preciso comprar... mãe, estou precisando muito comprar um sapato.
Tá bom, então, mas vamos olhar aqui. Vamos aqui no teu guarda-roupa, por exemplo. A gente abre lá, tem trocentos sapatos. Você realmente está precisando desse sapato? É a outra coisa que coloca aqui, a orientação para gastos racionais. Então, duas coisas que eu digo para ela que não tem limite na minha casa. Comprar livro e alimentação. Sempre que você precisar, isso vai existir. Tá? Então, presente, comprar presente desde quando eu era pequena. Quero presente toda hora. Presente, Natal, Dia das Crianças, e tem mais outra data que eu... E aniversário. Então, assim, mas livro, quando você quiser, tem. Então, assim, teve uma época, então tá bom. Começou a fazer a biblioteca. Eu lembro que numa viagem, quando eu vim aqui para Foz, conhecer Foz do Iguaçu e saber se realmente a gente ia mudar para cá, então, eu morava em Manaus, para vir para cá é quase 4.000 quilômetros. Então, a gente leva, assim, 10 horas para chegar aqui a Foz com as conexões. Então, eu lembro que nessa viagem a gente fica muito tempo em conexão. Ela leu mais ou menos 5 livros. Eu disse assim, não, mas chega. Ela falou assim, mas você disse que para livro não tem limite? Então, é mais ou menos assim. Testa tudo, né? Então, mas assim, eu fico muito feliz porque eu fico vendo que ela tem amigas que, de livre e espontânea vontade, nunca lê um livro. Amigas de 16 anos, só lê aqueles obrigatórios da escola. Então, eu vejo que, nesse ponto, eu obtive um sucesso com ela, que aos 12 anos, isso eu conto porque eu acho muito positivo, aos 12 anos ela já tinha a biblioteca, óbvio, dentro do limite dela, mas uma biblioteca com 100 livros. Então, para mim, eu acho que isso é muito importante, assim. Eu acho bem interessante. Então, a educação financeira nesse sentido, orientando para gastos racionais. Então, assim, teve uma época que foi muito difícil controlar isso. Por quê? Por causa das influências, que eu falo em outro sentido aqui. É muita influência. É lógico que porque a gente tem nós somos da classe média, a gente tem uma condição um pouco melhor, então ela estuda em escola particular. Com isso, tem pais que criam os filhos de toda forma. Então, tem pai que dá tudo para a criança. Então, ela vê criança que tem todas as formas tem tudo, tem todas as bolsas, todos os livros. Então, é muito difícil você controlar isso. Para mim, foi muito difícil. Mas ela passou dessa fase. Então, assim, até ela passar dessa fase foi difícil, foi complicado, mas a gente foi conseguindo aos poucos. E a minha experiência com ela a partir dos 13 anos, eu consegui colocar na mão dela um cartão de crédito, e ela, até hoje, ela está com 16, ela escorregou uma vez. Tipo assim, ela tem o cartão na mão dela, ela pode fazer o que ela quiser, e ela não escorrega, tudo ela me consulta, ela sabe exatamente o que ela pode gastar. Então, para mim também, isso é uma conquista. Ela ter essa condição de já saber, de ter discernimento do que fazer com o dinheiro dela. Ela sabe que ela tem um limite, quando ela quer extrapolar esse limite, ela me consulta. Então, para mim, está tudo certo. Eu consegui, inclusive, eu tenho um livro aqui para indicar sobre gasto, sobre orientação, né, financeira. Tem muitos livros a respeito, mas esse livro aqui, Gustavo Cebrasi, Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. Não é a intenção enriquecer, lógico, né, não é essa a intenção, mas é legal que ele fala como educar seus filhos para se tornarem independentes e terem uma relação saudável com o dinheiro. Acho legal porque um dos primeiros capítulos dele aqui ele fala: pais e filhos sabem lidar com o dinheiro, porque muitas vezes os pais não sabem lidar com o dinheiro. O problema começa com os pais, entendeu? Então, assim, tem vários capítulos interessantes. Valorizar o dinheiro, como orçar, como ter uma planilha, por exemplo. Ela sabe que eu tenho uma planilha de gastos. Então, ela sabe muito bem que ali só cabe aquilo que dentro do meu salário, dentro do que eu posso gastar. Então, é nesse sentido. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se tem alguma outra dúvida. Obrigado. Eu gostaria de saber como é que é a sua teática nesse aspecto. Normalmente, as mães mais modernas, assim, que trabalham, tal, nós temos uma questão de culpa que nos acompanha dioturnamente. Tentamos, às vezes, fazer aquele jogo de compensação para os filhos, compensar, de alguma forma, a sua ausência, ou, enfim, a gente tende a se culpar de tudo, e às vezes, a gente é condescendente demais com eles, e onde nós erramos. Ou tem 2 filhos, você cria
o que funciona para uma consciência não funciona para outra. Então, eu gostaria de saber como você trabalha isso no seu dia a dia. Essa questão de culpa, daquela coisa de poder ter feito melhor, podia ter sido uma mãe melhor. Você tem esse tipo de cobrança também? Eu não me sinto assim. Eu penso assim, por essa questão da dedicação que eu tenho, desse planejamento que eu fiz desde quando eu engravidei, uma coisa que eu botei na minha agenda e no meu planejamento é essa dedicação diária a ela. A coisa só complicou um pouquinho por conta das coisas que eu me envolvi mais recentemente na Conscienciologia, por conta, às vezes, das itinerâncias. Mas eu sou muito presente o tempo inteiro. O tempo inteiro eu chego em casa, tenho aquele espaço para ficar com ela. Então, assim, o tempo inteiro eu estou linkada com ela, o tempo inteiro. Assim, penso na hora do almoço, estou pensando nela. Vou pegá-la para almoçar. À noite, eu fazer não sei o quê. A primeira pessoa que está na minha cabeça é ela. Então, o tempo inteiro eu estou linkada. Então, eu não tenho essa culpa. Eu tenho certeza que eu estou dando o máximo que eu posso. Ela me cobra bastante também, entendeu? Porque eles são bastante egoístas. Isso eu posso te afirmar. Se você pode dar o seu osso, mas eles querem mais, entendeu? Obrigada. Lani, na Fatologia, página 7, quarta linha, de baixo para cima, os jogos virtuais viciantes, como você lida, né? Está mais ou menos na mesma linha das redes sociais, mas os jogos são, né, bem complicados, né? Eu, assim, no meu caso, eu tive... existiu, mas a minha experiência foi pouca nisso aqui, porque eu consegui administrar cedo essa questão dos jogos, né? Porque, primeiro, ela é menina. Menina, em geral, não fica muito colada, grudada com esse negócio de jogo. E eu fui conseguindo substituir essa questão dos jogos com ela por outras atividades. Então, menina é mais fácil eu conseguir colocar umas atividades que ela gostasse, atividades físicas, sei lá, balé ou natação, outras atividades, inclusive, melhores para o corpo, a questão de livro mesmo, outras atividades recreativas que eu pude tirá-la dessa questão dos jogos. Mas eu penso que é complicado, eu penso que você tem que arranjar atividades que instiguem a curiosidade da criança para fazer com que ela desvie da questão desses jogos, principalmente os violentos. Estava comentando com uma amiga recentemente sobre isso, porque a única forma de você desviar a atenção de uma criança para esse tipo de jogo é você achando outro tipo de atividade que instigue a curiosidade dela, porque senão vai ficar difícil de tirá-la desse foco, né, que não é nada interessante. O esporte é uma coisa muito interessante, mas chega uma hora, na adolescência, ou eles amam o esporte ou eles odeiam o esporte. Então, às vezes eles ficam muito sedentários. Então, a dica que eu dou é esse. Vamos parar e pensar algo interessante, instigante, que façam que eles tirem o foco dessas coisas mais paradas, né, que instigam a violência, para uma coisa mais interessante, mais lúdica, que façam com que eles saiam desse foco. É a dica que eu tenho. Entendi. Por que a mulher emburrece durante a gestação? Que tipo de emburrecimento é esse? Eu penso que o emburrecimento é por causa do foco que ela precisa dar para a geração desse novo ser. A mudança hormonal é intensa. Primeiro, ela fica toda emotiva, toda chorosa, voltada exclusivamente para a gravidez. Ela precisa pensar, se reorganizar completamente para o processo da gravidez. Eu recomendaria que ela realmente pesquisasse e refletisse tudo que ela puder refletir e planejasse tudo que ela pudesse planejar para o resto da vida com relação a essa parceria que ela vai ter com seus filhos.
E, por esse motivo, eu penso que ela, o foco principal dela é o filho e a gravidez. Por isso, a cultura geral dela fica restrita, completamente restrita. E eu acho que é um período, até certo ponto, se você for pensar, um período curto e necessário para a gestação dessa criança. Porque depois vai ficar envolvida com todo o processo de fralda, de mamadeira, de amamentação, outras complicações de babá, de escola, por muito tempo, que vai tomar outro tipo de tempo dela, e outra, começa a trabalhar, principalmente se ela for uma mulher ativa, né? Se ela for o que eu botei aqui na estrangeirismologia, se ela for um work mother, então ela vai precisar se virar em 1000 para poder dar conta das coisas. Então ela precisa realmente desse período aí, e ela vai ficar dedicada, vai restringir mesmo. Por isso esse emburrecimento feminino na gestação humana. É por causa da dedicação que ela precisa ter. Professor, sobre o cão que morreu preso no CIAEC, por que os amparadores não avisaram algum EPICOM para resgatá-lo? Olha aqui, você pensa que o negócio é assim, né? Você pensa que nós temos facilidade daqui para lá e eles têm de lá para cá para fazer tudo? Agora, ó, esse negócio do cachorro está mal contado. Não tem ninguém aí para contar o que aconteceu, não, né? Não é aquilo. Você quer contar aí para nós o que houve de fato nisso aí? Eu não sei. Então, o cachorro apareceu com a cabeça aberta, né? Cortada, deve ter sido exposta. Alguém fez isso com ele, né? Alguém fez isso com ele. Então, E ele apareceu aqui no CAEC, e depois ele foi parar lá no discernimento. E realmente o cheiro era muito forte, era um cheiro insuportável. E ele teve que ser eutanasiado. Ah, sei. Porque realmente ele estava muito mal. Não, não morreu aqui. Ele foi levado numa veterinária. Professor, gostaria de saber a vossa opinião sobre o bruxo Aleister Crowley. Tendes alguma notícia sobre essa consciência? Podeis tecer alguns comentários sobre tal personalidade? Isso aqui, você já viu o verbo que está sendo usado? Escuta, esse cara era um dos mais baratosféricos de todos os tempos em matéria de magia. Esqueça ele. Foi ele que levou o Paulo Coelho para o hospital psiquiátrico. O Paulo começou a mexer com os processos do Aleister Crowley e deu nisso. Quem quiser ver as bobagens dele e para evitar, nós temos livro tudo a respeito dele em diversos idiomas lá embaixo. Quando você se tornou mãe, tinha conhecido já a Conscienciologia? Era voluntária? Não, eu conheci a Conscienciologia, ela tinha 4 anos de idade. A verbetógrafa. Na Fatologia, página 7, a escolha da melhor forma de lidar com a birra da criança. Como lidar com a birra da criança? Escolhendo a melhor forma de abordagem com a criança. Eu penso que é pelo diálogo. É pelo diálogo, é você se equivalendo à criança, principalmente com relação à idade dela. É você ficando ali do tamanho dela, sentando, se ela está no chão, senta no chão junto dela e fala olho no olho, não esquecendo jamais que ela é uma consciência, que ela vai entender exatamente o que você está falando. Você não pode ceder, na realidade, quando ela começa com birra, ela está chamando a atenção. Ela quer chamar a atenção. E se você sentar e olhar olho no olho e esclarecer, ela vai entender. Eu conheço algumas mães que têm filhos pequenos, 4 a 6 anos, com relatos parapsíquicos bem claros. E elas acham que tudo isso é imaginação da cabeça deles. Como pode ocorrer o esclarecimento dessas mães que têm ou tiveram filhos com parapsiquismo avançado? A Evolucim. Evolucim? Evolucim. Exatamente. Tem uma instituição que chama Evolucim. Eu não tenho mais detalhes da instituição aqui, que poderia ajudar, né? Mas eu penso que a mãe também estudar a respeito, né? A primeira coisa é a mãe se esclarecer. Eu acho que o discernimento da mãe é estudar um pouco mais as ideias da Conscienciologia nesse caso, estudar sobre parapsiquismo, sobre fenômenos, fazer os cursos da Conscienciologia, enfim, ler mais, pegar livros sobre parapsiquismo, tem fora e dentro da Conscienciologia nós temos literatura sobre isso, e fora também. Eu ia trazer um livro, acabei não trazendo, sobre isso. Então, vale muito a pena, que só assim ela vai conseguir assistir ao filho.
De outra forma, fica difícil de assistir. Quanto tempo só um demora? minutinho, professor. Agora, dia 6 de janeiro, ocorre o curso Precocidade Parapsíquica com a professora doutora Carla Giuliani. É exatamente um curso voltado a pais e educadores no trato da criança parapsíquica. E ela, no trato dela mesmo, né? Na relembrança de como foi a infância dela. Quanto tempo demora para um teleguiado pré-evoluciólogo se tornar um evoluciólogo? Olha, as nossas conjecturas é que é pouco tempo, porque ele apenas se adapta mais na condição de mini peça do maxi-mecanismo interassistencial. De modo que aí deve ser um período breve. Agora vamos fazer o seguinte, aquele que chegar primeiro, chega aí e volta e fala para a gente quanto tempo. Tá certo? Professor, é possível usar o paracérebro no lugar do cérebro no dia a dia? Qual a diferença básica entre pensar usando o paracérebro e pensar usando o mental som? Existe uma técnica para experimentar o uso consciente do paracérebro sem sair do corpo? Olha, eu acho que tem que começar a vivenciar e exemplificar certas condições evolutivas um pouco mais sutis e avançadas. Então, o ideal para isso, para a pessoa entender mais o paracérebro, é procurar entender a autotaquirritmia, a imperturbabilidade pessoal, a transafetividade, a interassistencialidade e o processo da auto-OFIEX, quer dizer, oficina extrafísica pessoal da pessoa. Com isso, ela vai entender mais o processo de paracérebro e vai caminhar mais para entender o que nós chamamos de semiconsciência. Com o processo da semiconsciencialidade, a pessoa vai entender mais a paracerebrologia. No verbete do dicionário de argumento da conscienciologia, página 2, nós temos aí a avariciologia. Perdão. Que diz o seguinte: o avarento adoece porque tenta matar a fome através da própria constipação intestinal. Poderia explicar a ideia por trás dessa declaração? É que a pessoa, ela segura tanto que ela não dá nem o cocô dela. Então, com isso, ela tem constipação intestinal, os intestinos não funcionam. Agora, ó, eu, na minha condição de médico, atendia gente de todo tipo. E eu vi alguns casos desses homens que o cara tinha realmente constipação intestinal. Teve um que quase chegou a ter o processo, você sabe, de fecaloma, que é uma das piores coisas que pode acontecer com o intestino. E eu fui examinar, o cara era mão de vaca, não cedia nada dele, a família reclamava dele, tudo isso. Então ele tinha dificuldade de colocar fora até a matéria gasta do intestino dele. Agora, eu vi 3 casos desses. Agora, teve um que o negócio era sério, porque eu tive que falar com ele, olha, isso aí pode se transformar no fecaloma, aí vai ter que fazer uma cirurgia em você para abrir isso aí. Aí, vamos trabalhar com o homem para ver como é que é, ensinar ele para tomar mais água, usar mais fibra e outras coisas mais, e ele também ficar um pouco mais elástico no processo do convívio social. Ele tinha dificuldade com tudo isso. De modo que isso aí é um negócio sério, esse processo da avareza, da avarícia, do mão de vaca, do cara que não solta nada. Agora aqui, no verbete do DAC, na página 3, o adendo omnipesquisologia, poderia expandir como seria o sistema da omnipesquisa do Serenão trabalhando no anonimato. Olha, o que eu vejo é o seguinte, o Serenão tem atributos mentais que nós não sabemos ainda, nem sabemos como é que funciona. E ele sabe usar isso com perfeição. Numa condição dessa, ele é capaz, então, de camuflar as grandes assistências que ele faz dentro do processo do anonimato e da interassistencialidade dele. De modo que a gente tem que entender o processo, como é que é. Agora, aqui, ó, você deve começar a ver o seguinte, você anda a cavalo?
Isso aí começa por aí, é uma sutileza. A maioria ainda está muito perturbada com isso. E anda a cavalo, não quer saber de nada. Agora, então, você é cavalheiro ou é cavaleiro? Tudo aí é o que nós estamos chamando a atenção. Urubucerva, o que é que você acha disso tudo? É assim que nós vamos chegar na serenologia. Tem que ver as nuances do processo cosmoético evolutivo. Eu agora entrego, pode falar. Oi, Elaine, aqui no ar. Sou eu? Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é mais genérica, assim. Como que você vê, assim, o que você pensa sobre essa condição de ser voluntária da Conscienciologia e também mãe, assim? Como que você vê a relação do filho, da filha, no caso, com a Conscienciologia, em termos assim de limites, né, da presença da Conscienciologia na educação? Eu te pergunto isso porque eu já vi, assim, a gente sabe, né, que existe casos de filhos, né, de voluntários da Conscienciologia que às vezes na infância tem uma boa relação, mas na puberdade, por exemplo, tem um antagonismo, cria uma refratariedade, né, à Conscienciologia. Então, o que você pensa sobre isso, assim, em termos de limites, né, da Conscienciologia na educação familiar? Você fala limites dela com relação à Conscienciologia? É uma pergunta um tanto ampla, assim, sabe? Tipo, eu vi, por exemplo, no seu verbete que você fala assim, esclarecer sobre o uso das bioenergias, por exemplo, é uma questão, né, da Conscienciologia, mas, por outro lado, se você acha que os pais devem ensinar ativamente a Conscienciologia como um todo, ou isso deve ser demandado pela criança, vamos dizer, como que uma criança vai discernir, né, aquilo que é imposição dos pais e aquilo que é dela, do discernimento dela? Tá. Bem, no meu caso, eu deixo ela muito à vontade. Então, assim, eu vou até onde ela permite. Sabe aquele negócio de você respeitar o limite do assistido? É assim, por exemplo, ela não vem nas coisas da Conscienciologia por opção. E eu também não forço. Mas, por exemplo, eu trabalho energia com ela. Ela deixa eu fazer um arco voltaico. Ela faz estado vibracional. Entendeu? Assim, a hora que ela está a fim de trabalhar energia, ela trabalha. Mas também eu não interfiro. Se ela quiser vir um dia, ela vai vir. Se ela quiser assistir uma palestra, ela vai assistir. Mas, porque assim, ela tem influência da parte do pai, da questão da religião também, né? Religião católica. Então, assim, eu deixo ela muito à vontade. Ela respeita meu espaço, respeita o espaço dela. Então, é uma coisa muito tranquila. Por enquanto, ela não é antagônica. Então, assim, eu penso que uma hora ela vai se chegar. Mas, assim, nós somos muito claras a respeito disso. Como, desde os 4 anos, ela conhece, né, as ideias através de mim, isso ficou muito corriqueiro, muito tranquilo, tem as minhas coisas, tem a biblioteca. Ela transita com a Conscienciologia dentro de casa. Ela desbarra com a Conscienciologia toda hora dentro de casa, né? Por causa de mim. Então, eu deixo ela muito à vontade. Então, assim, quando ela quer se esclarecer sobre uma coisa, eu esclareço. Eu vejo que ela usa neologismo da Conscienciologia, mesmo sem se perceber. Por enquanto, não vejo antagonismo nenhum a respeito disso. Então, eu vou tateando, não imponho nada e deixo ela ficar na dela também. Uma hora, se ela quiser chegar, ela vai chegar, será muito bem-vinda, sabe? Sim. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. E qual era a outra pergunta? A outra pergunta é o seguinte, deixa eu ver aqui. Na página 8, em tecnologia, 3ª linha, você coloca ali a técnica de receber petardos e devolver esclarecimentos. Será que você pode explicar melhor assim como que isso funciona, como é que é? É assim, dependendo, por exemplo, essa fase que a gente está passando, a fase da adolescência, eu acho que para a maioria das pessoas, é uma fase muito complicada. De muitas alterações. No caso da mulher, um negócio bem potencializado por causa das alterações hormonais. Então, tem horas que ela vai colocar uma ideia, apesar de eu achar que ela tem bastante maturidade, o negócio sai meio torto. Então, ela coloca a ideia dela da forma que vem, né, com a energia que ela está pensando no momento. Então, eu tenho que ter muita tranquilidade, estar ali, trabalhar a energia naquele momento, maturidade, não confundir as coisas. Tá ali pensando que eu sou mãe, mas também sou uma assistente.
que eu ali, naquele momento, sou a pessoa mais madura para poder assisti-la. Então, tenho que ficar tranquila e devolver um esclarecimento para ela. Que eu sei que naquele momento ela não vai ter discernimento para se acalmar e fazer uma colocação tranquila, como eu estou colocando aqui. Então, ela não tem maturidade para isso. Pela idade, né? Principalmente pela idade e pelas questões todas que ela está passando. Então, eu tenho, por isso que eu falo da questão da necessidade do autodesassédio. Ou seja, tenho que estar trabalhando energia o tempo inteiro, porque cada interação é uma demanda energética. Cada interação é uma demanda energética. Então, é isso que eu quis colocar aqui. Você recebe ali os petardos mesmo. Toda hora vem um negócio ali, você chega... Você pensa que chegou em casa, ufa, vou descansar. Não, é uma demanda. Aconteceu alguma coisa na escola, tem uma coisa mal parada com ela, tem um problema que ela precisa resolver, uma coisa que está ali... Pode ser problema de toda ordem, pode ser até uma dúvida que ela tenha, e você vai ter que estar preparado para assistir. Você é uma mãe assistente. Ou seja, o tempo inteiro você tem que estar com sua capacidade de autodesassédio e heterodesassédio prontinho para funcionar. Isso eu botei em algum lugar aqui o plantão assistencial. Tem que ter esse plantão assistencial. Quando você se dispõe a ser mãe ou pai, isso é uma coisa que tem que estar inerente. É nesse sentido. Ok? Tá bom, obrigado. Lani, oi? Qual você acha que foi o maior ganho que você teve com a conscienciologia na sua maternagem? Eu acho que foi a maturidade para lidar com ela. Eu penso que se eu não tivesse entrado nas ideias da conscienciologia, eu acho que eu não teria essa maturidade para lidar com ela, entendeu? Eu acho que eu ganhei muito, principalmente nessa capacidade de autodesassédio. Eu acho que as interações não seriam tão eficazes, sairia torto. A questão do autodesassédio eu acho que é fundamental. Discernimento nas abordagens, tudo. Essa questão do estudo, tanto que a pessoa perguntou se eu já conhecia a conscienciologia antes, né, quando engravidei. Não, eu não conhecia, ela tinha 4 anos, mas como eu tenho esse hábito do estudo, eu mesmo, quando engravidei, eu falei, não, o que eu vou fazer agora? Eu vou, né, encarar como empreendimento, eu vou estudar, ver o que eu posso fazer para ajudá-la mais e me ajudar também. Mas o negócio da conscienciologia para mim foi isso, atares, sabe? Não cair nas esparrelas que eu coloco aqui da TACOM. O tempo inteiro está dando presente para compensar. A questão da compensação. Vou dar um presente para poder me livrar. Vou deixar para a escola tomar conta para mim, para eu não ter trabalho em casa, né? Deixar para a babá cuidar para eu não ter trabalho em casa. Não, eu prefiro encarar. Eu encaro agora, que é para poder não ficar um adulto dentro de casa dando trabalho depois e eu ficar velhinha e aquele adulto ali batendo cabeça e dando trabalho, entendeu? Então, eu prefiro, eu faço todo esforço para ver se dá certo para ela ficar um adulto, assim, discernido, entendeu? Assim, esse foi o ganho para mim. É eu ter agora essa lucidez de dar o máximo para ver se as coisas dão certo o quanto antes, sabe? Lani? Dentro das fases do crescimento do filho, qual fase você acha que você julga a mais difícil de exercer a maternidade racional? Quando criança, adolescente dá mais trabalho, mas talvez a criança a gente possa, não sei, manipular um pouco mais, ou ao final no desapego, como vai ser isso de não ter mais a função da mãe, quando ela já estiver menos envolvida, menos sob a sua maternidade. Deu para entender? Qual fase, em resumo, qual fase é a mais difícil de manter a racionalidade? Olha, eu sinceramente todo mundo fala assim, né? Essa fase é a mais difícil. Todas as fases são muito difíceis. Mas vamos falar da questão de discernimento, né? Quando que você pode ajudar mais com o teu discernimento? É realmente quando ela começa a entender mais o que você está falando, né? Então, eu acho que aí, olhando como consciência desde pequeno mesmo, eu acho que cada degrauzinho que eu fui construindo com ela foi importante. Cada degrauzinho lá,
2 aninhos de idade, quando começou com a birrinha ali, eu acho que já foi importante, sabe? Eu acho que cada degrauzinho foi importante, sabe, Selma? Não tenho, assim, uma coisa determinante, não. Eu acho que é uma construção. Construir, não dá para começar, de repente, querer fazer. Não dá. Por isso que a gente vê você pegando uma pessoa, agora a pessoa está com 15 anos, agora eu vou dar um jeito nessa... Agora eu mudei e vou dar um jeito nesse meu filho. Não dá. Eu, na minha ótica, pode ser que tem gente que pense diferente, mas eu acho que filho é uma construção. Sabe? É uma coisa lá é base mesmo, é investimento mesmo. Eu botei aqui, na frase enfática, é esforço de 20 anos para poder dar certo. Agora, falando em desapego, eu crio ela com a seguinte filosofia, né, na minha cabeça. Com total desapego, assim. A minha ótica é que ela vá estudar, terminar aí o seu ensino médio, entrar para uma faculdade. Uma faculdade, eu estimulo que ela faça um ensino público, né, para ter um ensino bom, né. Estimulo que ela estude fora de Foz do Iguaçu, né, porque a gente fica vendo algumas coisas no ensino aqui que não são muito boas, que não favorecem. Inclusive, eu peguei um cosmograma aqui, que eu até coloquei, que eu estava lendo ali numa revista, né, tomando um café, que é aí um vestibular, assim, vestibular, agende a sua vaga, entendeu? Então, eu achei, assim, complicado, entendeu? Então, agende a sua vaga. Eu até gravei aqui, Revista Sem Fronteiras, número 86, de novembro desse ano. Tem muitas particulares aqui em Foz que fazem isso, né? Então, já tem amigas dela que já sabem, que vão sair, não fazem o menor esforço, vai agendar a sua vaga, só ir lá, botar o nome e entrar. Então, eu acho que esse tipo de educação não vai ajudar. Não vai ajudá-la a ser uma boa profissional, né? E tomar conta, e ter seu pé de meia, entendeu? Então, eu estimulo que ela não estude aqui, que ela saia, vá ter sua própria vida, né? Vá trabalhar, enfim, tomar conta da vida dela. Então, para mim, é uma coisa muito tranquila, vou acompanhá-la até quando ela precisar, mas eu não tenho problemas nenhum com isso, sabe? Nós somos muito ligadas, muito amigas, mas eu não tenho esse sentimento, não, de, tá junto de mim, não, vou chorar, não tenho. Tanto que eu coloco aqui a sindromologia, né? A maternidade racional eliminando a síndrome do ninho vazio, tá? Então, eu não tenho esse sentimento, eu não vou ter, para mim, não tem essa questão do ninho vazio, porque o nosso link é muito superior a isso, nós somos amigas. Então, eu sei que ela vai seguir o caminho dela, principalmente ela vai fazer o que for necessário, uma hora, de repente, ela volte para Foz do Iguaçu, vai fazer as coisas da Conscienciologia, enfim, sabe? Mas essa parte profissional, essa qualificação, ela vai precisar, e eu dou todo o suporte que eu posso para ela ter essa qualificação. Entendeu? Lani, oi. Parabéns pelo verbete que vem somar com as nossas pesquisas da Evolucim. Obrigada. Que essa é a nossa maior preocupação, descobrir realmente como trabalhar com a criança desde antes do nascimento. E eu tenho uma questão a colocar. Em casa, tudo bem. Você tem o diálogo, você conversa, tem um ambiente favorável. Mas a questão das amizades é o que nós percebemos com as crianças. Muitas vezes tem uma criança que ela está muito feliz seguindo, e a gente percebe que ela tem até parapsiquismo, a gente vai descobrindo os seus valores, os seus trafores, e a partir de ela ir inteirando com as outras amizades, ela vai entrando na onda. É muito difícil, e aí as mães também não sabem como trabalhar isso, porque deixar a criança presa em casa, porque não quer esse amigo, não quer aquele amigo, e está muito difícil. Então, eu gostaria que você colocasse a tua experiência dentro desse campo, na criação da tua menina. Bem, desculpe, se você falou, eu tive que chegar tarde, eu tenho que também... Especificamente das amizades, não abordei ainda. Mas, que eu penso? Pela questão de eu ser muito presente, vigilante com ela, eu converso muito e vejo e percebo as amizades que ela está envolvida. Então, eu até coloquei aqui na fatologia o corte das amizades que geram mais influências, alguma coisa assim.
Então, eu já tive com esse problema em casa, uma amiga que, sedutora, inclusive, a menina maravilhosa, conheci, nossa, era uma fofa. E depois eu fui ver que a menina tinha má índole, que tinha um processo que eu até coloquei aqui de repressão dentro de casa, e que, no final das contas, ela nos seduzia, assim, era uma casa fofa e tudo mais, mas cheia de má índole, que só gerava problemas, né, e levava a Mariana para o mau caminho, digamos assim. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a conversar com ela. Falei, ó, no momento ela rechaçou, não, a senhora está ficando louca, isso não existe, ela é muito legal. Falei, ó, não é, aí comecei a colocar fatos. Então, veja esse fato, esse fato, esse fato. Aí passa, ela não aceita. No outro dia, ó, veja esse. Então, eu penso que isso exige um processo de desintoxicação. Sabe assim, desintoxicação de drogas é a mesma coisa. Porque a pessoa está afetivamente ligada com aquela pessoa. Então, você tem que ir desintoxicando a criança daquela amizade. E mostrando fatos, fazendo com que ela use o discernimento e vá comprovando por ela mesma que aquilo é real. E cada vez que você coloca em casa a respeito daquele assunto, ela discorda, mas ela vai lá na escola e começa a observar a postura daquela pessoa. E aí ela vê uma incoerência. Aí ela fala, eu acho que tem sentido. Aí daqui a 3, 4 dias ela chega em casa, mãe, eu acho que eu vi isso mesmo. Aí ela vai juntando as pontas e uma hora ela chega à conclusão que realmente você tinha razão. Então, esse negócio não é mais uma vez eu falo, não é um processo fácil, exige uma desintoxicação, mas eu acho que ali você está vigilante, você está perto e observando, sabe? É o único jeito. E ir conversando, vai conversando, até você conseguir fazer uma desconexão daquilo que não está... Você vê que não está acrescentando nada, só está levando a criança para o buraco, desviando o caminho, sabe? Então, assim, no caso do trabalho de vocês, vai ter que ter uma orientação aos pais, eu penso, né? Porque só com a criança, eu não sei o que você pensa disso. Nós não trabalhamos só a criança, nós nunca trabalhamos uma criança sem ter o cuidador junto. Pois é. Ou a mãe, ou o pai, ou a avó. Porque não é possível, porque aparecem crianças que são fora de série, mas os pais não dão acompanhamento, aí nós não temos condições. Exatamente, então fica difícil. Se o pai não ajuda, fica bastante complicado para resolver a situação. Porque aí é o pai ali, ininterruptamente dentro de casa observando. Senão, fica difícil de consertar a coisa. Ok? Tá certo, muito obrigada. Nada. Você falou aqui na tecnologia a questão da aceitação ante o imutável no momento evolutivo da criança. Aí a minha pergunta é, como é que a gente determina esse ponto da imutabilidade? Quer dizer, até onde a gente vai, qual a ferramenta que você acha que estaria acessível para a mãe, né? Para ela saber, daqui para cá, o limiar. Até aqui eu vou, daqui para cá fica para um outro momento. Olha, eu penso que assim, o que determina aí é a maturidade da criança. Tem coisas que você vai abordar determinado assunto e você, naquele momento, você percebe que ela não está madura para receber aquela informação. Então, assim, determinadas posturas, você vai ver que ou determinada priorização que ela está tendo. Então, você vai ver que você vai falar assim com ela, prioriza determinada coisa. Ela, isso não é importante para mim. Entendeu? Então, você não adianta insistir que aquilo você vai estourar. Então, você tem que... A gente até comentou, né, que você falou aqui da palavra resignação, que de repente ficaria melhor compreensão. Né? Então, você tem que, naquele momento, se recolher, esperar, né? Compreender que se você for ultrapassar aquele ponto, você vai estourar. Vai gerar um conflito, vai ser um problemão. E que não adianta, ela não tem maturidade para entender, naquele momento, né, aquele esclarecimento, aquela TARES. Realmente, aquele momento para ela é imutável. Talvez daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ela vai compreender, ou ela mesma vai ter maturidade, vai fazer uma autorreflexão, enfim,
ela vai compreender, porque eles amadurecem muito rápido nessa fase, assim. Você deu o exemplo agora para a Reinalda da questão da amizade, né? Você não desistiu, você só melhorou a sua argumentação, não foi isso? Você foi lá, você percebeu, né, que a amiga não era... Falou, não teve resultado. E aí você foi coletando argumentos, né? Então, você diria que isso é uma técnica, quer dizer, de abordar por uma outra maneira, ver... Isso é uma técnica. É por aí mesmo. Nesse caso, é. Então, assim, eu fiquei ali, nesse caso, porque eu sabia que o negócio era dela, sabe assim, devastador para a vida dela. Não tinha muito tempo para... Não tinha. Não dá para esperar Exatamente. Esse não dá. Você teve que investir Esse eu tive. numa outra abordagem. Exatamente. Então, tem coisas aqui, eu não tenho um exemplo aqui, claro na minha mente, desse imutável, mas são coisas que podem esperar, tá? Mas nesse caso ali, de amizades, que a gente sabe que é devastador, que vai mudar o rumo... que está dentro da sua casa. Exatamente. Nesse caso, ia mudar o rumo da vida dela, se eu deixasse, né? Então, eu falei, não, isso não. Isso a gente tem que dar sabe aquele corte cirúrgico? Mas, porém, tem que começar das camadas superficiais da pele, entendeu? Tem que ser devagar, gradativo. Coleta de argumento, né? Me ocorreu aqui, agora, aqui durante a tertúlia, que de repente poderia haver uma técnica para a gente avaliar o nível evolutivo da criança. Essa criança que veio como meu filho, será que teria assim, tipo um heteroconscienciograma que a gente pudesse aplicar à criança para avaliar? Essa criança é um serenão? Essa criança é uma conge-réu? Porque isso iria variar a maneira de educar, não varia? Sim, agora como aplicar essa técnica, Mia? É muito complexo. Não, a ideia que me veio aqui era tipo pegar as variáveis do conscienciograma e a gente fazendo uma análise da criança para ver, olha, essa área aqui ela está mais deficiente, essa aqui... Interessante. E depois, de repente, está trabalhando aquelas áreas que... Não é assim que a gente faz no autoconscienciograma? Entendi. Usar o conscienciograma para a criança. Eu sei que é meio complicado, porque o conscienciograma é íntimo, né, da intraconsciencialidade, mas talvez pudesse fazer alguma coisa, dada a relação mãe-filha, que você pudesse fazer uma avaliação conscienciométrica. Entendi. É interessante. Para guiar aonde trabalhar mais. Interessante. Lani, só mais uma observação. Nessa questão dos filhos, que a gente tem que ir na conversa mesmo, né? E tares e conversar. Mas tem um momento, não sei se já aconteceu com você e comigo, porque eu tenho 2 meninos, né? Que é tanto porque, tem hora que fala, porque eu mando e você obedece. Mas às vezes, tem certas situações que foram assim, que foi na conversa, foi... tal, e Deus não vai ser assim, porque nesse momento eu tenho discernimento e você não tem, então vai ser assim. Mais para frente a gente conversa sobre isso. Nesse momento será assim. Não, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque alguém tem que decidir da melhor forma. Então, eu acho também que tem essa questão de mãe, de pai, enfim, da maternidade mais, né, da maternagem, dessa questão. Assim, ou aquela situação, o que eu faço, mãe? O que eu faço? Um exemplo, meu filho foi para a África. Mãe, eu vou? Se você disser para eu não ir, eu não vou. O que você me diz? Eu falei, coloque no papel as vantagens e as desvantagens. Vai ser bom para você. No que isso vai te ajudar? Se você decidir ir, vai. Se você decidir ficar, fique. Eu não vou dizer para você o que você tem que decidir. A decisão é toda sua. Porque eu acredito que ele já tinha essa condição de decidir. Então, acho que às vezes os pais têm que chegar mais duro mesmo, não tem como. Porque a consciência não, existem coisas sim. Existem coisas que não há como você retardar ou deixar para eles terem... Depende muito da fase, tá? Depende muito da fase. Então, por exemplo, uma fase que está agora, tipo 16, 17 anos, tem coisas que não dá para impor. Pá, não. Agora, tem coisas que sim. Por exemplo, hipóteses muito corriqueiras. Quero ir numa festa amanhã, só que eu tenho uma prova hoje. Não vai, ponto, acabou. Tchau. Pode ficar com raiva, se revirar na cama? Vai se revirar, não estou nem aí. Tem uma prova amanhã, a responsabilidade acima de qualquer coisa. Então, tem umas coisas mais bobas
que você... Bobas que eu digo nesse sentido, que você pode fazer. Agora, tem coisas mais profundas que exigem um processo mais de negociação para você não ser autoritário também, entendeu? Para você, minha mãe está impondo as coisas para cima de mim, né? Então, existem as duas coisas, entendeu? Lani, eu gostaria que você comentasse qual que é a tua experiência em relação às mães também que vê esse seu comportamento na criação com a Mariana. Como é que é isso? Porque, de modo geral, também, né, a sociedade, existe uma deseducação do próprio adulto, né? Então, eu queria saber, assim, por curiosidade, se o pessoal aprova mais ou desaprova mais essa condição de, muitas vezes, você ser firme, que eu sei que você é, né? E acho o máximo, assim, pelos resultados, né? A hora que você olha o produto, você fala, poxa, valeu a pena. Mas como é que você vê, como é que as suas amigas ou as mães das amigas da sua filha veem isso? Bem, quando ela era menor, muita gente duvidava desse meu método. Então, eu já tive amigos no meu trabalho que me chamavam de madrasta. Então, eu dizia assim, não, você não é mãe, você é madrasta. Eu dizia assim, então tá bom, vamos ver depois o resultado, né? Então, hoje em dia, não. Eu já vejo que a maioria das pessoas acha o máximo do jeito que eu crio a Mariana, entendeu? Porque vem o resultado, vem como ela se comporta, vejo a educação que ela tem, a educação com as pessoas, né? E estão vendo os resultados aí na cara. Não estou dizendo que ela é o máximo, ela tem muita coisa, né? Assim como eu também. Tanto que eu digo, mito da mãe perfeita, isso não existe, eu também não sou perfeita, tem um monte de coisa aí para trabalhar. Mas hoje em dia já mudou muito. Mas tem muitas mães que acham que ainda é só amorzinho, só presentinho, só docinho, e acham que eu tenho muito rigor, entendeu? Mas já mudou bastante. Antes o negócio era mais... quando é fofinho, acha, por exemplo, quando eu ficava querendo que ela se alimentasse bem quando ela era pequena, né? Tem mãe que dá todos os chocolates do mundo. Eu não, fazia ela comer uma saladinha. Então tinha mãe que me odiava por isso, né? Como que você não dá chocolate toda hora para ela? Não, porque não dá. Então ela vai ficar obesa e quem vai ter problema sou eu, entendeu? Então tem essas coisas. E aí a coisa vai... O pessoal te critica mesmo e você tem que ter discernimento para bancar, né? Tem que ser firme para bancar essas posturas que você... Né? Por que eu fiz isso? Porque eu li, eu não sabia nada disso. Mas é que eu estudei, eu peguei e fui estudar. A cada fase dela, eu fui lendo o que era mais apropriado para a criação dela. Fui lendo livros de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, porque eu mesma não sabia absolutamente nada. Por quê? Porque eu não tive uma educação assim. Minha mãe foi me criando do jeito que ela sabia me criar. E foi muito boa a criação da minha mãe, não estou aqui reclamando. Adorei, ela me criou muito bem, por sinal, eu acho. Mas, assim, eu fui estudar sobre maternidade para poder criá-la. Então, se um monte de psicólogo e um monte de psiquiatra está falando que é bom criar dessa forma, eu fui aplicando e até onde eu sei está dando certo. Entendeu? Lani, você poderia comentar o último item do Trinomiologia? O trinômio suporte financeiro, BABAD, o item liberação para investimentos evolutivos. Isso aqui é o seguinte, foi quando eu conheci a Conscienciologia. Então, essa condição de eu ter, nesse período, eu já tinha meu pé de meia, e ela me demandava muito tempo. Então, o que acontece? Eu tinha secretária até o final, até sexta-feira. E aí eu precisava voluntariar, né? Depois comecei a questão da docência. Então, eu contratava uma pessoa para entrar na minha casa na sexta-feira à noite, né? Para poder ficar com ela, para poder eu voluntariar, dar aula naquelas horas ali, 2 horas, enfim, ia lá, corria, dava uma aula, voltava. Então, eu tinha uma babá de weekend para isso, entendeu? E aí você consegue se liberar para investimentos evolutivos, para ter um tempo para estudar. Então, às vezes, eu estava em casa mesmo, precisava ler, fazer alguma coisa mais evolutiva, né? Pensar nas coisas. E aí,
Exatamente, conciliar as coisas. Ou seja, eu podia estar presente, mas aquele trabalho mais hard, de estar dando comida, né? De estar dando banho, né? De levar para tomar sol, não sei o quê. Então, essas coisas não precisava, porque tinha alguém para me ajudar, né? Porque quando você é mãe, você é de 5 da manhã à meia-noite, né? Você é mãe, mais ou menos. Porque a criança não dorme, né? Ela dorme, quando você pensa que você vai descansar, não, ela quer comer. Aí, quando você está descansando, ela vai tomar banho. E assim é o tempo inteiro, né? É a vida de mãe. Então, você não tem tempo para nada. E aí, a gente precisa de um apoio, de uma ajuda, e era nesse sentido, entendeu? Ali na página 9, na mitologia, você poderia falar ali do mito do limite estabelecido, futuro garantido? É na linha de tudo que eu estava falando aí na questão do verbete, ou seja, você faz todos esses investimentos, dá os limites, dá os esclarecimentos, mas nada disso garante que ela vá colocar em prática, sabe? Pode ter um momento que ela vai dizer assim: discordo tudo isso aí que você falou para mim, penso diferente e vou seguir a minha vida, entendeu? Então, ela vai ter o discernimento dela para pensar diferente. Então, eu não me iludo em nenhum momento de que ela vá concordar com a criação que eu dou para ela. Eu penso, ela dá sinais de que as coisas vão indo bem, tá? Eu acho que as coisas podem dar certo. Tá, mas eu não posso, nesse momento, afirmar. Então, eu acho que é por isso que eu coloquei isso aqui. Então, você não pode dizer, não, isso aqui é uma consciência, então a consciência é complexa, né? Ela tem milhares de variáveis. Então, eu não posso afirmar, não, eu falei, ela não é robô. Então, assim, não, isso eu fiz, então ela vai ser assim. Pode ser tudo diferente, então por isso que eu coloco. Como é um mito, você dizer assim, eu garanto que ela vai fazer isso assim, isso. Vai seguir essa linha que eu estabeleci. Tá, por isso que eu coloquei isso aqui. Parece que ninguém perguntou aí sobre o negócio que está sempre na moda, que o povo gosta de falar demais, que é a mãe protetora. Seria bom você falar sobre isso. Mãe superprotetora? A mãe superprotetora. Está na moda isso, professor? Já faz alguns anos que o povo só fala nisso, né? Todo lado, é muita coisa escrita, etc. É verdade, tal, justamente é mais ou menos... o processo da patologia que cria. Né? É mais ou menos na linha do que a professora Patrícia me perguntou aqui. O que as mães pensam da minha criação, né? Então, o que eu vejo é isso, são as mães protegendo, eu até coloquei aqui, na maniologia, a mania de acobertar as rebeldias, a mania de compensação, eu vejo muito nas pessoas que eu conheço. As mães dão tudo para compensar, sabe? A mania de compensação mesmo. Tudo aquilo que eu não tive, minha filha, na minha infância, eu vou dar para você. Tá? Todos os presentes que eu não tive, eu vou dar para você, porque eu te amo muito e não quero que você passe por essa necessidade. Então, está estragando a pessoa, vai fazer a pessoa ser uma pessoa de 50 anos, uma criança. Então, eu vou contar um exemplo, se eu fez lembrar um exemplo aqui. No meu trabalho, faz uns 4, antes de eu vir para cá, dessomou lá um colega de trabalho, ele já tinha uns 60 anos, e ele era de Belém e morava em Manaus. E aí apareceu um senhor também, já tinha uns 40 anos, meio careca assim, com um rabinho de cavalo assim. Aí foi lá na sala do meu chefe. Aí depois que ele saiu, aí ele falou assim, inacreditável, vocês não vão acreditar que esse rapaz vai fazer aqui. O que foi? Ele é filho daquele senhor que trabalhava conosco, que dessomou. Adivinha o que ele vai fazer aqui? Ele veio pedir para nós uma cota em dinheiro, que é para a gente dar um saláriozinho para ele, porque o pai dele morreu, agora ele não tem mais onde tirar dinheiro. O cara tinha 40 e poucos anos, com 2 filhos morando em Belém. O pai dele morava num lugar, tipo assim, um cubículo em Manaus, só mandar todo o dinheiro para lá. Para esse cara e para a irmã dele, que também era uma mulher casada, com não sei quantos filhos. Entendeu? Então, é essa questão que eu vejo, que eu não posso me cair nessa esparrela de fazer com minha filha. De não dar o esclarecimento para ela agora, entendeu?
embotar tudo isso, passar a mão na cabeça dela, para poder ela chegar nessa condição lá com 40 anos e não saber o que vai fazer da vida. Então, é isso que essas mães que fazem esse tipo de coisa com os filhos conseguem. Segunda condição de mãe que o povo fala muito é a mãe repressora. Essa também você está já tocando aí no assunto, porque essa aí é que é a brava. Exatamente. Aqui... É o povo que chega todo aqui inibido. Aí eu pergunto, foi a mãe ou foi o pai? Aí tem os dois vieses. Os dois. Exatamente, os dois vieses. Aí piora tudo. Entendeu? Pelo jeito da pessoa, a gente já pergunta, foi a mãe ou foi o pai? Não é fácil. Tem isso tudo. É a natureza humana. Não. As pessoas, às vezes, precisam ter poder. A maternagem e a paternagem dão poder para a pessoa. Né? Agora, por isso que eu falo para certas pessoas para arranjar um cachorro, que ela vai ter poder sobre o cachorro. É um jeito de fugir da história, né? Não ficar preso ao processo do passado. Agora, Lani, como é que você... o que eu observo hoje em dia é que a gente está numa, até para os adultos, uma era de superestimulação de tudo. Internet, de consumo, está tudo muito fácil. E para a criança que ainda tem, né, não é fixada, né, nas coisas ainda, como é que você trabalha, como é que você pensa que os pais devem orientar com relação a isso? A fartura, a superestimulação, assim, a quantidade imensa de caminhos que a criança pode ter, de estímulos que ela pode tomar para ela também não ficar muito perdida, vamos dizer assim, para ser um pouco mais fixada. Isso é um trabalho árduo. Eu vejo que eu tento orientar lá em casa, né? É o tempo todo esclarecendo. O tempo todo esclarecendo. Eu até citei aqui, por exemplo, estudo em escola particular, que tem mães de todo tipo, principalmente essas que têm a mania de compensação, que dão tudo para os filhos. Então, ela vê e chega e fala, não, eu quero uma mochila igual do fulano, eu quero um sapato igual do fulano, e você fala assim, não, você não precisa disso. Né? Não é por causa de uma marca de mochila, de uma marca de sapato, que você vai ser melhor aceita. Você vai ser melhor, assim, você não precisa disso, você vai se sobressair pela sua intelectualidade. Agora, como uma criança vai entender isso, né? Tipo assim, não, eu não preciso disso, né? Então, isso é falando, isso é esclarecendo, e demora, e vai ficar brava, e vai espernear, e você não vai ceder, e você vai esclarecendo. Então, como eu contei ainda há pouco, eu quero um sapato X. Aí a gente chega no guarda-roupa e abre, ó, dá uma olhada aqui quantos sapatos você tem. Tem, sei lá, X sapatos. Você acha realmente que você está precisando de mais um? E aí você não cede. Aí, às vezes, eu dizia assim para ela, falava assim, ó, eu estou sem dinheiro, estou sem R$100 no bolso. E meu cartão só vence dia tal, só depois do dia, eu lembro, eu até conto isso para todo mundo, que o dia mais feliz para ela é o dia depois do dia 26 do mês, porque é o dia que fecha a fatura do meu cartão. Então, ela dizia assim, mãe, dia 26 é o dia que a gente tira o pé de bajaca e atola na outra. Eu falei, é isso mesmo. Então, assim, ela ficava assim, acreditando que depois do dia 26 é que o dia que eu ia ter dinheiro para poder a gente comprar. Tipo assim, eu poderia dar? Poderia, mas eu estaria educando? Não. Eu estaria deseducando, porque ali é um sapato ali, aí depois é uma roupa acolá, aí depois é uma droga, aí depois vai vender todos os objetos da casa para comprar cocaína, e assim vai, é o crescendo, né, da deseducação, é o que a gente vê, é o que eu já pude ver em outras casas, em outras histórias, né, de famílias. Então, e agora, eu penso que essa coisa já acalmou, já serenizou. Isso foi tipo, assim, dos 9, 10 anos até os 13. Uma fase de influência muito forte, que eu tive, inclusive, de mudar de escola. Mudar para Foz foi muito bom, porque eu vi que o padrão das pessoas aqui, nesse caso, foi um pouco menor, aquisitivo das amigas dela. Isso me ajudou muito. Então, foi um trabalho árduo. E aí vou esclarecendo, não cedendo, é reclamação, e é a vigilância mesmo, é diário. Eu falo que não é um trabalho diário, é um trabalho horário, entendeu? Então é assim, não é fácil, mas é o tempo todo, a presença. Lani, vou até, só para reforçar isso que você está dizendo,
Eu conheço a Mariana e até o dia que ela falou para mim, tia, por que a gente tem tanta coisa que a gente não usa, né? Daí ela abriu o guarda-roupa tudo e fez uma doação. Para que tanto sapato? Para que tanta roupa? Assim, eu achei uma atitude de maturidade. Ela saiu, ela doou e me doou para mim também. Isso aqui não me serve, vai servir para você. Tia, essa calça eu adoro, vai servir para você. Então, foi muito legal que eu vi assim, o amadurecimento dela e que realmente está funcionando. O seu jeito, a forma que você está colocando, ela está entendendo, ela está tendo maturidade, ela está ficando uma adulta mais consciente. Eu lembro que o primeiro problema, assim, a primeira guerra nossa com relação a isso, negócio de coisas materiais, ela tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, tinha um monte de brinquedo, aí eu falei, vamos fazer uma doação. Isso foi um pé de guerra. Não quero doar, vamos fazer uma doação. Você não tem onde botar, vamos fazer. Aí, vamos pegar uma caixinha e vamos... Mas foi uma complicação para ela juntar uns 5 brinquedinhos ali para doar. No outro ano, já foi mais fácil. Aí, a partir daí, pronto. Todo final de ano, a gente faz um balanço. Final de ano, não. Atualmente é frequente, mas quando a gente vê que tem excesso, você está usando isso? Está usando isso? Não. Então, vamos lá. Aí, a gente junta tudo e doa. Então, você já faz parte dela. Não está usando. Se você não usa isso há 6 meses, você não precisa. Vamos doar. Então, isso já é uma rotina. Então, ela vê que ela não precisa mais de excesso. Então, mas isso, imagina, olha o tempo. Sobrevive. Então, assim, olha o tempo. Isso levou aí, sei lá, 8 anos, enfim. É muito tempo. Então, não é fácil. Oh, Lani. Alô? Lani? Oi. Oi, está. Eu estou fazendo uma analogia aqui com o seu verbete, um item que tem no do professor, parece que tem tudo a ver. Na página 2 aqui, eu vou ler, Educaciologia. A sábia natureza ensina e educa friamente ao ser humano, a repartir fraternalmente. O pai cria a linda filha para outro homem. No caso, eu estava pensando assim, aquilo que você falou do desapego, né? Você assim, faz a vida inteira de criação e no final da história você vai dar para o mundo o produto, né? Então isso é bem fraterno também, né? Você poder caprichar no que você vai inserir. Uma pessoa para convívio, uma pessoa com valores. E é isso, né? Exatamente. É um ensino, né? Uma didática de uma vida inteira. Exatamente, é isso que eu penso. Para mim é muito tranquilo isso. Eu fico feliz por estar evoluída nesse sentido, sabe? Então, uma coisa que me chamou a atenção no verbete de ontem, do Infanciologia, na maturologia, que se fala assim, a escolha dos nossos parentes ou da família nuclear é feita na intermissão pré-ressomática. Né? A escolha dos nossos amigos é feita nesta dimensão. Achei bem legal. Você que faz. Exatamente. E tem uma outra coisa aqui que o senhor falou. Esse aqui, ó. Todo pai ou preceptor deve estar preocupado, em primeiro lugar, em demonstrar ao jovem os atos de imaginar, ler, escrever e interpretar a vida. Cada pessoa é um conjunto das qualidades das outras. Somos espelhos recíprocos. Entendeu? Então, assim, no caso da minha maternidade, eu aprendi demais. Agora, ó, todo o dicionário eu estou fazendo assim. Agora, esse aí, o pai que prepara a bela filha para o outro, isso é para chatear os machistas. É um fato. Negócio muito sério. Professor. Agora, isso aí também é da filosofia africana lá. A cultura africana, eles falam nisso. Os bugres. Eu só queria, foi falado em repressão e educação, muito bacana o teu tema. Eu só queria dar um feedback para o senhor da palestra que o senhor anunciou, da Sheila, ela não está aqui, mas foi bem interessante. Como é que foi? Tinham grupos representados de todos os tipos. Tinha o pessoal, os militantes do PCdoB, tinham professores universitários, tinham marxistas, tinham islâmicos,
Tinha um grupo bem interessante. Fizeram muita pergunta para ela? Fizeram bastante pergunta, ela iniciou a palestra. Ela gostou do trabalho? Ela gostou. Então tá. Iniciou a palestra, né, tirando sapato, falando que chegou descalça, falando de universalismo, deu um show. É muito sério, né? Foi muito bom. Isso aí não é fácil. Foi muito válida a palestra. A experiência para ela foi muito boa. Eu mandei minhas energias para ela. Estava bem parada. Isso aí não é todo dia, não é todo mundo. Agora, ó, nós esperamos mais coisa de você. Você foi um sucesso. Todo mundo fazendo consulta, mas a mamãe, isso aí não é fácil. Vamos, outros, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 40 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Temos os recados da Milena sobre o balanço existencial, a Mara sobre o congresso de tenepsologia, a Nilza sobre precocidade parapsíquica, a Daiane, escola do parapsiquismo, e o Alexandre sobre aplicação da Invexis. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o curso Balanço Existencial 2013, nos dias 9 e 12 de fevereiro, aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no período do Carnaval. Lembrando que este é o maior evento sobre programação existencial, cujo objetivo principal é fazer um balanço de vida, levantando erros, pendências, realizações, traçando estratégias para um projeto existencial, construindo um verdadeiro dossiê pessoal. Além desse planejamento, tem uma série de atividades com mais de 15 professores. Para quem tiver interesse em conhecer a programação e fazer as inscrições, pode acessar no site www.apexinternacional.org. Boa tarde. Gostaria de renovar o convite a todos para participarem do primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e o 5º Encontro Internacional de Tenepsistas, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório do Discernimento, de 17 a 20 de dezembro. Inicia com o curso do professor Valdo Vieira, Temas Avançado em TENEPS. É um curso gratuito. Terão várias mesas, vários conferencistas, vários debates. E aqueles que não puderem estar presencialmente aqui, poderão participar online pela internet e informações através do telefone 045 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP convida os tertulianos e teletertulianos para o curso Precocidade Parapsíquica com a professora Carla Giuliani. Este curso possibilita ao aluno identificar e compreender as manifestações parapsíquicas desde a infância e os seus reflexos na adultidade. Os principais tópicos do curso são relações grupocármicas, retrocognições, paragenética e ressoma, parapsiquismo na infância, lembranças de vidas passadas, bloqueios parapsíquicos na adultidade e assumindo o parapsiquismo interassistencial. A data do curso é o dia 5 e 6 de janeiro de 2013, na sala da CIP Discernimento Foz do Iguaçu. As pessoas interessadas, elas podem passar um e-mail para acip.com ou fazer as suas inscrições através na recepção mesmo da ICIP ou pelo telefone 2102 1421. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos a participarem da 3ª turma da Escola de Parapsiquismo. Quem não conhece a escola, nós trabalhamos com atividades que são desenvolvidas ao longo de um ano, sendo que existem 3 módulos que ocorrem aqui em Foz.
O primeiro módulo vai começar no dia 2 até o dia 6 de janeiro. Aí o segundo módulo ocorre em julho e o terceiro ocorre em dezembro. Cada um desses módulos tem a duração de 5 dias e ao longo desses dias são realizados uma série de exercícios bioenergéticos, campos com EPICONs, entrevistas com EPICONs e outros professores, e cada módulo tem uma temática específica. Em janeiro, a temática é autodiagnóstico, para que o participante possa ver o seu perfil de parapsiquismo, ver assim, o que é necessário no seu autodesenvolvimento. Então, quem tiver interesse de participar da Escola de Parapsiquismo, as inscrições estão abertas, pode entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Olá, pessoal. Eu estou aqui em nome da Sinvex para divulgar o curso Aplicação da Invex. A técnica da Invex é uma técnica em que a pessoa, desde a juventude, já se organiza para cumprir a sua programação existencial. Então, nossa proposta com esse curso é oferecer técnicas, não é, ferramentas para que a pessoa consiga aplicar isso, de fato, no seu contexto existencial, no seu contexto singular. Esse curso vai acontecer de 24 a 27 de janeiro, agora. O local vai ser a sala da CIP no Discernimento. E quem tiver interesse pode mandar e-mail para cursos@sinvex.org. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Autoconscientização Seriexológica. A especialidade, Autolucidologia, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.